Olá, boa noite, queridos amigos, leitores. Vamos lá, né? Hoje vamos ter a live aí com a nossa querida Marta. Vou chamá-la aqui para ela entrar online e vamos conversar sobre seus livros, sobre a neurociência. Deixa eu ver só se eu consigo. Tá aqui, vou chamá-la aqui. Chamando aqui a Marta. Boa noite, boa noite. Grande Anderson, todo mundo aí online. Só aqui conectando com a Marta para a gente entrar aqui online. Olá, Marta, estou tentando te chamar. Deixa eu tentar te chamar de novo. Eu não sei o que deu. Espera aí, Marta. Tá aqui. Tentei te chamar, pareceu que estava conectando. Tô lhe chamando, Marta. Opa! Ah, tá me Olá, ouvindo bem? queridíssima Tá me ouvindo Marta. bem? Tô te Tá ouvindo me ouvindo bem? sim. Tá? Tô sim, tô Que sim. legal isso, né? Bacana Aproximar, demais. ver você de perto, ver Oh, todo mundo juntinho. Isso é muito bom. Isso é muito bom bom. demais. Bom demais, Marta. Não tenho palavras para dizer o quanto eu tô curtindo isso. É a forma Você que temos, é né, das de nos ferramentas, né? aproximar. Da tecnologia, né? Você É, gosta, né? é verdade. Muito bom, muito bom. Eu Então, quero seja agradecer esse bem-vinda. convite, né? Eu quero Oh, agradecer esse convite especial da editora WK, que faz parte da minha vida, que faz parte da minha história, longos e longos casamentos que a gente tem, de alianças, né? De cumplicidade, de amorosidade, enfim, de união e de muito respeito, né? Então, eu devo e- muito à editora WK por toda essa possibilidade de traduzir aquilo que eu estudei, que eu estudo, e posso atender às necessidades dos professores, dos educadores, enfim, eu acredito que é a grande responsabilidade do grande chamado que se tem um professor é quando ele pode trabalhar com tudo o que ele tem como ferramenta e trabalhar o conhecimento com os outros professores, na verdade, a gente compartilhar esses conhecimentos, né? Eu vejo que é um desafio trabalhar com os meus colegas, mas assim, são experiências que a gente vai construindo ao longo, né, Igor, desses com 43 anos de certeza. magistério, e que eu digo, para realmente trabalhar como professor, não adianta ter somente o processo teórico. A gente realmente tem que ser o professor da vivência da escola, do nosso chão do quadro, né? Das possibilidades das novas tecnologias, do aprendizado remoto, como a gente está passando agora nessas diferenças, né? E Com aí, o que o certeza. nosso cérebro ele é capaz de se adaptar o tempo inteiro, né? Então, muito É, obrigada pelo convite, muito obrigada mesmo. Confesso a você que eu estava com medo por conta de ter o Instagram, tipo, ai meu Deus, assim, como é que a gente faz, né? Mas um convite da WK a gente não tem como negar, tem que Poxa, abraçar com todo carinho. eu que fico sem palavras aí para agradecer aí em nome de toda a editora, né? A gente sempre caminhou junto, né? Juntos, sempre caminhamos juntos aí para levar um bom conteúdo para os nossos clientes. E isso que você falou para os professores,
E, bom, lendo teus livros aqui, você falando até essa questão, né, de não só a parte teórica, como de ser o professor. Eu falo, aí eu lembro dos neurônios espelhos que você Opa! cita, Você sabe que hoje eu estava né? dando aula de manhã e até falei com os meus acadêmicos da psicologia, eu estava falando exatamente que a grande descoberta para a psicologia é a descoberta do professor Giacomo Risolati, da Universidade de Parma, que é a descoberta dos neurônios espelho. Enquanto o DNA está para a biologia, né, os neurônios espelho Ah, está sim. realmente para a psicologia, que é o neurônio encontrado na parte superficial, os neurônios encontrados na parte superficial do cérebro relacionado à empatia, relacionado ao aprendizado, à leitura, à escrita. Então, assim, uma grande descoberta e que eu vejo que os meus acadêmicos, tanto da pós quanto da graduação, precisam mergulhar nesses estudos, né? Porque está aí para a gente pesquisar mesmo e poder lidar com essa nova relação da biologia perpassando Uhum, pelo processo da psicologia e da sociologia, né? A uhum. biologia, ela ficou por muito tempo, Igor, negligenciada para estudos, né? E hoje se descobre que existe uma biologia, que existe um corpo, que esse corpo ele tem uma estrutura que pensa, né? Essa estrutura que se pensa por meio de efeitos de estímulos de sinapse e que organiza os nossos pensamentos na parte das funções superiores e que isso é necessário o professor hoje ele reconhecer como funciona essa estrutura do sistema nervoso para que ele possa, na verdade, rever as suas metodologias. Eu vou dizer uma coisa, assim, eu trabalho há 42 anos como professora, há pelo menos 35 anos, como todo mundo sabe, com cérebro. Mas por muito tempo na minha vida acadêmica, eu nunca juntei o cérebro com a questão do processo pedagógico. Depois, por meio de pesquisas de plasticidade cerebral, né, ou seja, com cérebros que me apresentavam algumas lesões na minha base de pesquisa, né, dos lugares onde eu estava fazendo, foi aí que eu falei, ué, se cérebros com lesões, eles têm uma plasticidade, como é que o nosso cérebro não tem? Então, vem a colaborar com o nosso trabalho a questão mesmo, além da descoberta dos neurônios espelhos, uma célula coadjuvante do tecido nervoso e entender que não só existe neurônios, e na verdade, até os tipos de neurônios que são vistos na escola, quando a gente estuda sistema nervoso, a gente só estuda um tipo de neurônio, que é o tipo de neurônio multiforme, de forma estrelada, mas nós temos muitas formas de neurônios diferenciados. E também, agregado a esses neurônios, né, que eles têm funções específicas, sensoriais, motoras, de associação, integração, movimento, existem também células coadjuvantes chamadas células neuróglias, que fazem exatamente essas conexões neuronais. Então, existe a possibilidade de quando o corpo, por meio do corpo, por meio dos canais sensoriais, nós temos estímulos, intensos estímulos, a intencionalidade dessas células é exatamente formar a rede tridimensional que nós temos nessa rede neuronal. Neurônio não Essa trabalha sozinho. constelação, né? É uma constelação, neurônio não trabalha sozinho. Neurônio ele precisa de células altamente especializadas, que são, no caso, as neuróglias, especificamente os astrócitos, que fazem uma comunicação entre os neurônios e os vasos sanguíneos no cérebro, né? Então, são pesquisas que estão aí, são instrumentos que a gente precisa reconhecer, claro, que eu, como bióloga, a minha formação de biologia e dentro da área de neuroanatomia e neurofisiologia, que é a minha área específica, né? Depois de muito tempo, eu, como professora de biologia e de ciências, foi que eu comecei a realmente contextualizar, porque os estudos do cérebro, eles ficaram sempre muito para uma medicina muito clássica e para patologias e não para potencialidades, né? Então, assim, Uhum, descobre-se uhum. que essas células neuróglias, elas promovem a potencialidade quando se tem uma intencionalidade para realmente poder formar essas redes neuronais. Então, é exatamente aí a grande combinação que se tem do ato pedagógico, da prática pedagógica
e as tendências, quando a gente fala que esse cérebro ele é capaz de ter múltiplas aprendizagens, né? Então eu vejo que a neurociência, essa ciência que estuda exatamente o sistema nervoso, ela só vem contribuir como uma biologia, né? Ela pode contribuir para a área da educação. Né? Porque não é o professor, o educador, ele se tornar um expertise dentro da área, mas ele Uhum. reconhecer que dentro dessa cabeça existe um cérebro. E esse cérebro, ele tem uma diversidade, né? Ele tem estruturas que, no caso, eles fazem o tempo todo e que ele se coloca o tempo todo por meio de estímulos. Um detalhe importante é reconhecer que o nosso corpo, tanto as células neuronais quanto as células musculares, e aí a motricidade desse corpo, né? Nós somos formados de cargas elétricas, nós somos formados de cátions e ânions, ou seja, de cargas elétricas, damos choque. E é exatamente na célula neurônio e nas células dos músculos que precisam ser ativados para realmente fazer o trabalho efetivo por meio do impulso nervoso e a sinapse, né? O grande barato do nosso cérebro é exatamente como ele recebe essas informações e como ele associa e integra, formando a parte, né, por meio da parte superior, das funções superiores, como ele faz essa integração, né, como ele constrói memórias. Isso é que é fantástico. E cada um de nós temos organizações nessa possibilidade de receber esses estímulos sensoriais completamente diferente. Nós podemos, nesse momento, estar vivenciando a mesma situação. Estamos aqui frente a um ou outro por meio do Instagram, mas a nossa relação de estímulo ela é diferente, a nossa memória que vai ser construída, ela vai ser diferente, porque cada um de nós trazemos uma história completamente Com diferente, né? certeza. Então, assim, você vai ter uma Uhum. reação de uma maneira, eu vou ter de outra. Então, isso é exatamente o que o professor ele precisa reconhecer, tá? Sim. E o meio social onde nós vivemos influencia bastante nisso, né? Sem dúvida. Nessa questão de como o cérebro age e reage em relação a isso e o que a gente guarda. Sim. Então, a biologia, ela, como sempre, ela ficou muito negligenciada para os estudos. O próprio estudo da biologia, as pessoas gostam da biologia, mas talvez pela nomenclatura, ela torna-se um Uhum. pouco mais difícil, né? E as pessoas se Sim. afastam, porque, primeiro, é um mundo muito micro. Então, falar de um mundo micro e falar de algo que às vezes as pessoas pensam que é inatingível, muito pelo contrário, a biologia humana ela é tangível, ela se verifica por meio de pesquisas de microscopia, de imagens, então é algo que a gente realmente reconhece, né? Mas ela ficou Uhum. negligenciada por muito tempo. E uma coisa que por muito tempo não se tinha evidência de estudos e que agora se tem é exatamente a questão genética. Então, nós somos dotados desses 73 trilhões de células no corpo, sendo 86 bilhões de neurônios que formam essa rede do sistema nervoso, né? Uhum. Parte do encéfalo, do cérebro, né? No caso do tronco encefálico e do cerebelo. Esses 86 bilhões de neurônios, eles são distribuídos no encéfalo. E cada célula dessa neuronal, ele tem um código genético, né? Como o nosso corpo tem um código genético. Então, o que hoje a gente sabe é que a influência, por exemplo, a genética, ela não é considerada um fator determinante, como o meio social não é um fator determinante, como a biologia celular não é um fator Uhum. determinante. Mas o encontro desses Encontro de fatores tudo. é o Sim. encontro dos fatores, existe a influência. Né? Então, sem Uhum. dúvida, a questão da sociogênese e essa microgênese, eles se encontram Uhum. formando exatamente esse sujeito cerebral, como é considerado no conceito da neurociência. Ele é um sujeito porque ele é rico da subjetividade emocional, interesses, né? Ele é emoção, ele é afetivo, mas ele tem um cérebro, e um cérebro que habita dentro dessa caixa encefálica, né? Então é necessário Sim. isso ser pensado que dentro da cabeça a criança na escola ela não sabe como é que o que ela tem dentro da cabeça. Né? Antigamente eu sempre como criança eu tinha curiosidade e aí eu perguntava à minha professora
porque eu compreendia que eu assimilava o que ela trabalhava, né, por meio da leitura, da escrita, mas como é que isso acontece? Como Sempre que... foi o meu questionamento, né? Interrogação, né? Eu sempre gostei ou de estudar as estrelas ou de estudar o corpo humano, É, né? que legal. Enfim, e aí fui estudar as estrelas neuronais. E aí, e aí eu perguntava para minha professora assim, o que que eu tenho na cabeça? E aí ela disse para mim assim, você tem minhoca. Gente, aquilo me bateu naquela época tão mal que eu percebi assim, será que eu tenho minhoca que vai sair pelas minhas orelhas, pelos meus olhos? Você sabe que no fundo, ela estava certa, porque a gente tem, né, dentro dessa estrutura encefálica, nós temos uma criatividade imensa, que a gente precisa adubar, né, que a gente precisa colocar água para florescer. Verdade. Mas, na verdade, o que a gente tem é uma estrutura encefálica rica em neurônios, rica de criatividade. Então, ela realmente me respondeu, mas ela realmente fez com que eu buscasse a informação, né? Eu nunca fiquei esperando que não fosse uma pesquisa, né? Então, eu vejo que é isso. O nosso cérebro, ele é pesquisador. Ele é o cérebro da curiosidade. Ele é o cérebro dos encantamentos. Talvez o que esteja faltando na nossa escola é exatamente o pensar do questionar, porque o questionamento ele provoca encantamentos, né, Igor? Ou Uhum, seja, é uhum. isso. E talvez a gente esteja recebendo tantas informações prontas que a gente não tem a coisa do Sim, fuxicar, e a gente precisa fuxicar, a palavra é essa, né? Até eu entrar aqui, eu estava fuxicando o Instagram para ver como é que o Igor vai me convidar. Isso é um fuxico. Então, o cérebro é isso. E nessa forma, eu já fiz uma plasticidade neuronal, já fiz uma rota alternativa. Já olha sei só. fazer. E É isso. no seu livro, até Neurociência na Prática, tem uma parte que você até fala sobre isso, como os estudantes estão acostumados a aprender hoje, né? Com essa tecnologia, com essa questão de informação tão rápida, né? E você até fala do professor ter que também se adaptar a essa questão da tecnologia, né? Dessas É, ferramentas, das novas ferramentas. E que de uma hora para outra, nós acabamos realmente tendo que trabalhar. Isso aí está sendo falado demais, né? Então, uma coisa é que antes era apenas uma fala conceitual, né? Que a gente fala dessas metodologias ativas, das metodologias online. Hoje não. Hoje nós estamos vivendo isso, nós estamos sim. experimentando isso, né? Não está sendo fácil. Eu vejo que Uhum. essa plasticidade neuronal ela está sendo realizada. A princípio, foi um pouco difícil fazer esse controle emocional diante de novas ferramentas, porque é o outro que está te esperando, você como professor e educador, e você como professor e educador esperando o outro lá do outro lado na casa dele para realmente formar essa simbiose. Mas está dando resultado. Né? É claro que eu abraço o presencial, óbvio, né? Mas eu também Uhum, estou claro. A entendendo gente é esse da geração do, momento, do exatamente, porque a presente. gente gosta do abraço, né? Uhum. Mas você sabe assim que a gente está conseguindo fazer por meio desse distanciamento social essa relação bastante íntima e Uhum. afetiva com o outro, né? Porque não parece não, mas a gente acaba olhando o outro olho no olho que Sim, você, às sim. vezes, no presencial, a gente não faz muitas vezes, né? No Então é isso. presencial, muitas Então, vezes a gente acaba ficando no celular, não é? Então, aproveitando, esse né? estudante, é o que eu sempre falo, né? A questão do estudante, o estudante é que tem o cérebro do pesquisador, é aquele que vai em busca, que não fica esperando o outro te trazer prontinho, do tipo, ah, professor, Uhum. você não deu essa matéria, eu não posso estudar. Quem disse que você não pode estudar? E é por meio exatamente desse caminho que ele descobre e ele pode ter argumentações. Então é isso. O que que a gente busca e o que que a gente sonha, na verdade, com essa escola? A escola do pesquisador, né?
Não do sim. pesquisador, aquele que questiona, aquele que pergunta, porque o importante é saber fazer boas perguntas. Não necessariamente ter excelentes respostas, mas é ter o caminho exatamente do pensamento científico. Toda criança tem o pensamento científico, por incrível que Ah, pareça, né? sim. Ela é um pesquisador, ela elabora problemas, ela realiza hipóteses, né? E a gente vai, com o tempo, isso vai sendo diluído, provavelmente pela própria biologia cerebral, porque o nosso cérebro ele tem uma questão que nós temos o que nós chamamos de podas neuronais, uma apoptose cerebral neural, fica melhor. Então a gente perde alguns neurônios, mas a gente não perde a capacidade desse aprender, né? Mas parece que isso faz uma convergência com a própria escola, no ensino fundamental um, 2, e aí vai. E aí a gente perde a característica humana do perguntar, do questionar. E aí parece que a gente quer se colocar naquela posição do chegar para mim a informação que você tem, o que você tem pronto para mim hoje, né? Meio Uhum, fast food, né? uhum. Então é É, isso, né? Essa é. questão, quando eu falo do conceito do estudante, e que eu trago exatamente para os professores pensarem. A gente tem o corpo presente, mentes offline, nós temos o aluno, que é na sala de aula, que é aquele que recebe as informações o tempo inteiro, né? E assim, ele até tira uma boa nota, tira 10 porque ele pode ter uma boa memória, tendo uma boa memória, ele decorou legal, faz a prova e tá certo, né? Ele é até considerado uma pessoa até inteligente, porque Inteligente. na nossa Uhum. inteligência, tirar 10 nas disciplinas é que fazem a Uhum. questão da meritocracia, né? Mas o que a Sim. gente quer? A gente realmente está pensando no cérebro pesquisador, pesquisador, né? Ou seja, aquele que tem o problema para fuxicar, né? Para pesquisar. E está aí. Nós somos, eu pelo menos sou de um tempo que meu pai e minha mãe sempre valorizaram a biblioteca lá em casa. Então era de uma Uhum. ponta a outra, né? Todas as enciclopédias que fazia o rapaz vendia na porta da gente. Então é Aquela isso, Barça antiga. exatamente esses estímulos, né? Que hoje a gente está lá no tablet, que hoje a gente tem no Uhum. telefone, tem Google, tem aí. Mas a gente precisa aprender a pesquisar, mesmo que seja por meio da ferramenta, do celular, né, do Sim. tablet, ou seja, do Google, o Google Acadêmico, todos que a gente tem assim, mas precisa Uhum. saber, porque não é qualquer coisa que está certo e que importa, né? Então é isso que a gente precisa realmente orientar os nossos estudantes na escola, é uma orientação, né? Então, Com cer- é isso que a gente faz. Quer dizer, pelo é, menos é isso que a gente deseja, né? uhum, uhum, com certeza. E eu acho hoje em dia, né, talvez seja um pensamento meu, mas tenho visto muito as pessoas deixando de dizer não sei, né? Vai no Google, busca lá, todo mundo sabendo tudo, com essas respostas tão prontas. Por um lado, vejo isso como um benefício, a gente ter tanto acesso à informação, mas por um outro lado, deixando de fazer uma pesquisa a fundo, uma pesquisa muito superficial É. e ficando muitos assuntos ali, muitos conhecimentos superficialmente, né? Olha, nosso corpo, né, para chegar até o nosso cérebro, nós temos canais sensoriais, órgãos Uhum, sensoriais, e nós recebemos um bombardeamento de informações por uhum, vias sensoriais, que na verdade não são só 5 que a gente conhece, não é só visão, audição, nós temos aí, dentro dos estudos da neuroanatomia, para mais de 15, 16 acessos sensoriais. E todo o nosso uhum. corpo, ele é formado de nervos sensoriais e neurônios que levam por fibras de projeção para a área superior do nosso cérebro, na área do córtex, e o que ele faz é selecionado. Então você imagina o bombardeamento de informações que quando chega ao nosso cérebro, quando ele recebe essa informação, ele recebe a informação e os neurônios adaptados, eles vão captar essa informação. Você imagina um cérebro ele ter que ter uma concentração para selecionar essa informação. Ele precisa ser exercitado, né? E é isso que a gente acaba realmente fazendo e precisa fazer com o cérebro
da criança, do jovem, o nosso, exercitar exatamente os canais sensoriais, exercitar, né? Para que a gente possa exatamente diminuir essa intensidade desses estímulos que a gente recebe por tudo que é lado, você vê. Enquanto eu estou conversando, a gente está conversando, está subindo, as É, pessoas estão falando. Ou eu me verdade. concentro no que eu estou falando e olhando para você, ou eu paro e fico lendo, né? Ou seja, Com claro que eu vou certeza. ler, mas agora o momento o foco é o que nós vamos falar. Então, o processo do aprender é foco. Então, a gente precisa exatamente construir por meio do nosso córtex pré-frontal a relação daquilo o que é que eu vou selecionar? E é claro que a gente tem que ter uma prontidão de maturação cerebral do córtex, Uhum, neurônios e células da glia, que a gente não tem quando criança, mas a gente uhum, desenvolve, né? Tem adultos que também não uhum. têm, né? Então, assim, mas a É. gente exercita, né? Não, não vou tirar as mensagens. Não vou tirar as mensagens, não, Glaucia, você vai ficar aqui. É isso aí, atenção seletiva, né, profa querida Cláudia Diniz? Exatamente. Então, assim, imagina como é que é a gente ter uma seleção das informações que estão chegando, né? Então não dá. Ah, o Guilherme tá aí, Dinda, tô te vendo, Guigui? Beijos da Hum, Dinda, fica com Deus, meu amor. Pois é, e são esses garotos, né, da minha vida que me fazem estudar a neurociência, sabe? Por incrível que pareça, eu tenho assim três ícones de estudo na minha vida que são os meus meninos queridos. O Gabriel, o Cadu, que é lá de Minas, poxa, o cara também é show, e o Guilherme. O Guilherme, nós nos apaixonamos numa palestra, eu fui fazer uma palestra em Cabo Frio, ele estava lá. Eu vi aquele mínimo sentado na cadeira, eu falei, no mínimo ele vai dormir, né? Nada. Quando eu terminei, ele olhou para mim e disse assim: Olha, Helvas, você pode me emprestar o cérebro? Eu falei: O quê? O cérebro. Aí ele pega o cérebro, começa a olhar, ele desmontou o cérebro. Eu falei: Tá aí, o desafio para você. Monta o cérebro. Igor, ele montou o cérebro todo, em nossa. 3 anos, tá? E aí eu disse: Olha, ninguém assim, adulto consegue montar. Ele desmontou e montou. É isso que a gente tem. Por que ele fez isso? Porque ele não tem medo. Ele não tem. Ele, é assim, na questão do medo, né? Ninguém vai zoar e vai. Não. Depois que a gente fica adulto, a gente fica cheio, de, não vou fazer isso não, porque Hum, vão falar da gente, não sei o quê. Mas a criança, ela faz. Ela faz, verdade. e ele montou o cérebro. Então, assim, eu tenho estudos por meio desses meninos, que eu sou apaixonada. Aí diz assim, por Uhum. que não tem menina? Porque da menina eu tenho as minhas filhas. Então, as minhas experiências de mãe com menina, eu já conheço, mas os meus meninos não. E assim, em um dos livros, né, que é esse aqui, Ah, que é o sim. Tem Neurobiologia aqui da também, neurobiologia. Aprendizagem para uma Escola Humanizadora, Observar, investigar e escutar, ele aconteceu por meio exatamente do Gabriel, né? Que Ai, ele é que um nosso legal. querido, nosso amado, ele veio para a nossa vida, né? Para mim e meus amigos queridos. E Uhum. assim, autoestima. À medida que ele ficou sabendo que ele ia ser o meu Newton embaixo do meu cérebro, Ó. do meu tronco encefálico, né? E aí ele disse, Uhum. eu falei, sim, e você vai para a Bienal. Então, no dia que ele foi para a Bienal, todo mundo lá no tapete vermelho estava esperando o Gabriel, não estava me esperando. O pessoal queria tirar foto com o Gabriel, né? Enfim, é isso. Então, são eles que me fazem isso. Por quê? Não foram meus alunos, né, diretamente, mas eu vejo que os meus estudantes, eles foram importantíssimos. Por exemplo, você vê no meu livro Fundamentos Biológicos da Educação, no prefácio, eu faço um Uhum. prefácio e eu coloco o prefácio no nome de um ex-estudante meu, muito bem sucedido hoje, graças a Deus, na vida, mas ele foi um dos estudantes que mais me desafiaram na minha vida. Mas me desafiou muito ele, muito. Eu, como professora de Química, um tempo atrás, né? Ele Essa eu olhou não para mim, sabia, essa eu não sabia. professora, e eu estava falando um conceito de isóbaros, isótonos, isótopos em química, e aí eu disse, olha só, agora a gente vai fazer um problema. E aí nós fizemos lá um problema da parte da química, estamos desenvolvendo um problema, aí ele disse assim, ô professora, ou Marta, não me lembro, olha só, eu sei fazer a forma mais rápida. Imagina,
nos anos 80, né, início dos anos 90, como é que a gente podia dizer uma coisa dessa, né? Esse garoto de 13, 14, como é que ele pode me desafiar? Ele estava na época no nono ano, né? Que era a oitava série antigamente. Aí eu falei, como é que ele vai me desafiar, né? Aí eu falei assim, era giz, né? Eu peguei o giz, entreguei na mão dele e falei assim, tá aqui, eu topo o desafio. Mas eu fiquei, né, tipo, falei, como que ele vai me dizer? E ele fez o cálculo muito mais rápido e ele chegou no raciocínio que eu havia feito, né? Muito bem, Nossa, quando ele saiu do quadro, né, ele saiu conversando com as pessoas, com os colegas, natural. mas ele não estava me zoando. Ainda tem esse problema, o professor precisa reconhecer que não é o estudante que está zoando. Ele sempre diz assim, ele estava argumentando. Hoje, com certeza, ele seria aplaudido, né, se eu fosse professora dele, agora com toda essa experiência. Aquilo me bateu muito mal, e aí, naquele momento, eu disse: olha só, agora todo mundo, eu vou dar um teste para vocês. Enfim, eles não tinham nem lido aquele Sociedade dos Poetas Mortos, nem existia ainda na Uhum. época. E aí eu passei, peguei a folha de almaço, passei para a turma e comecei a ditar o teste, né? E aí, no que ele acabou de escrever, ele simplesmente levantou-se, a última carteira que ele sentava, ele anotou o nome, né, e tudo mais, colocou na minha mesa, mas não só ele. Todos fizeram isso e colocaram na minha mesa e saíram de sala de aula. Olha que lindo. Olha que lindo. Fantástico, né? Fantástico, Ou seja, fantástico. olha lá, tem o Lawrence, que foi um deles, o Lawrence aí foi meu aluno antigo, não Ó. fala a idade não, hein, Lawrence? Tá aí. Pois é. E aí, foram eles que me deram esse sacode, que eu tinha que mudar, né? Essa Uhum, metodologia, que não dava para fazer um diálogo com os meus jovens dessa maneira, né, Igor? E uhum. aí, o livro Fundamentos Biológicos da Educação, eu faço o prefácio, e o prefácio é para esse meu aluno, que ele era na É, época, porque foi ele que me deu um tranco do tipo, ou você muda, né? Então você é muda. isso. Exatamente. E aproveitando esse gancho que você falou das crianças aí, né? Como que age o cérebro? Como pode estimular o cérebro dos bebês assim tão novos, né? Sempre. Que cada vez Desde, vem, parece que vem, as crianças parecem que vem mais inteligente. é, isso é a questão mesmo da evolução Da humana, né? evolução humana. Aham. Exatamente, faz parte da evolução humana. Hoje, as crianças elas vão para a escola, elas vão para, vamos dizer, elas vão para a universidade com as suas mães, dentro da barriga. Então, ela Uhum. também tem um estímulo por meio dessa vida que essa É, mãe sim, tem, sim. sem Eu dúvida. vi que você fala sobre isso no livro do Neurobiologia mesmo, se eu não me engano, não sei. Tem esse Você primeiro já capítulo começa que eu falo falando dessa questão, exatamente é, desse bebê, né? Ou seja, desse desenvolvimento bebê. cognitivo da gravidez à primeira infância, né? Uhum, Então, sem dúvida que a questão neuronal, nós nascemos biologicamente com os 86 bilhões de neurônios e cada neurônio com milhões de conexões. Só que essas conexões, elas não são fortalecidas, elas são só fortalecidas depois do nascimento por meio dos estímulos e desse aprendizado, né? Então, o que uhum. acontece? Não se tem um tempo para dizer assim, quando é que eu começo a estimular o meu bebê? Não, é dentro ainda Dentro do daí. útero materno que precisa Uhum, se fazer contação de história, né? Que precisa se fazer o canto, que precisa torná-lo inclusive um leitor, né? Ou seja, é exatamente preparar esse cérebro para o que vem aí na frente, né? é. Então, é sempre. A criança nasceu, nós precisamos exercitar a nossa linguagem das formas expressivas, verbais e não verbais, a nossa língua, falar corretamente para que ele possa assimilar por meio auditivo, visual, toda essa relação da parte do córtex, para que ele possa realmente compreender, né? Claro, a gente falando nesse acompanhamento e nesse desenvolvimento sempre dos bebês, né? E aí vai, então é Uhum, a criança. O que nós precisamos começar a desenvolver como pais, como educadores e professores, é o ato de observar, né? Então, por isso que esse livro aqui,
quando eu falo da observação e da investigação e da escuta, que é o OAIE, que é, né, que eu falo, é Aham. observar mesmo. Sabe por quê? Nós, professores, nós observamos muito pouco. E quando a gente começa, então, a trabalhar com séries maiores, a gente não observa mesmo, porque a gente não tem tempo para essa observação refinada. Diferente da escola infantil, que eu prefiro chamar de jardim de infância, que o Uhum. professor, a professora, ela fica ali o tempo todo realmente numa observação desse desenvolvimento. E nós não, né? Quando a gente passa a tornar-se professores em áreas especializadas e que a gente precisa dar conta de toda essa relação de tempo, horário e tudo que a gente tem, então, na verdade, o professor acaba dando aula. E a gente tem que parar para pensar que a gente não dá, né? Nós promovemos construções epistemológicas, ou seja, conhecimentos, é isso. Como despertar esse interesse? Primeiro, o interesse ele vem exatamente numa área do nosso cérebro que é a área emocional e que ela precisa ser ativada. Então a gente sabe que uma necessidade é ele gostar do professor e saber que o professor gosta dele, mas ele precisa ter afinidade com a informação. Eu não tinha afinidade com determinadas informações, mas eu babava, sabe? Tipo, produzia dopamina no meu cérebro quando a minha professora Uhum. de biologia ela entrava na sala de aula. E aí aquela coisa daquela projeção. Projeção é a área do córtex, né? Ou seja, Uhum. querer ser, fazer. É isso. Eu vejo que o professor, ele precisa ser um encantador, né? De Uhum. contação dessas histórias, para que a gente realmente possa trazer do outro, tipo, olha, o conhecimento ele é importante, o conhecimento ele te promove uma independência, ele te produz uma autonomia, isso é necessário, né? Mas o professor, nós professores, essa valorização está tão difícil, então eu digo assim, Com passa pela certeza. baixa autoestima tão grande o professor Uhum. brasileiro, né, que é da gente aqui, mas que a gente vai mudar e a gente está mudando isso. Eu acho Com que nesse certeza. momento que nós estamos passando, a valorização e É isso que repensando mesmo o que faz um professor, a diferença que ele faz nessa sala de aula é fundamental, né? com certeza, com certeza. Você fala sobre essa questão de motivar o cérebro e incentivar ele, né, para os alunos poderem aprender melhor, né? E também tem a outra questão que muitas vezes abaixa a autoestima, às vezes medo, timidez, acaba trazendo transtornos de aprendizagem, né? Como isso Dificuldade. acontece? É, dificuldades, Dificuldades, isso. dificuldades. É, porque o transtorno ele é uma disfunção, mas a dificuldade. E quem não teve Uhum, uma determinada com dificuldade certeza. acadêmica, né, na escola, na sala de aula, pela falta de afinidade de um professor? Muitos. E isso Uhum. realmente dificulta, sabe? Quando não tem essa afinidade, o olhar olho no olho, porque o outro tem que provocar um processo de formação de dopamina, de prazer. Então, eu tenho que ter Uhum. prazer para estar fazendo isso aqui agora. Eu tenho que estar tendo prazer para poder fazer as coisas legais, né? E se essa sala de aula, ela não for uma sala de aula onde se provoque desafios, provoque esses desafios carinhosamente, afetivamente, numa relação de colaboração. A gente fica meio perdido nessa sala de aula. Então, esse professor, né, ou nós que somos professores, a gente realmente precisa pensar muito nisso, porque nenhum a menos. Existe até um filme que fala isso, nenhum a menos. A gente tem que estar com todos dentro da escola. É isso que a gente precisa realmente pensar. Mas o professor, ele não faz sozinho, né? Ele não faz sozinho. Ele precisa de toda uma equipe junto dele. Na verdade, o professor, ele é a ponta, mas tem toda uma estrutura por trás que o professor, ele realmente precisa trabalhar, né? E a questão da autoestima, ela está diretamente ligada, Igor, à questão dos processos emocionais, né? Então, a relação da Uhum. emoção, né, sentimento, autoestima, autoconhecimento, está tudo relacionado ao sistema de recompensa do sistema límbico. Uhum. E hoje em dia já está se falando bastante dessa questão. Antigamente era ciência de um lado, emoção de outro, né? Hoje em dia, gente com os estudos da neurociência vem mostrando que caminhar junto é a melhor coisa e trazer essa questão do afeto para a aprendizagem E melhora muito
o aprendizado, né? Aí É, eu existem queria te... mitos. Existem mitos, né, neuromitos, como a gente chama aqui, hemisfério esquerdo é o hemisfério da razão, o hemisfério direito da emoção. Isso é mito, tá? A Mito, área, né? pois é, a área da emoção é a área do sistema límbico, a área do diencéfalo, no meio do cérebro, que tem lá hipotálamo, hipófise, amígdalas cerebrais, que tem núcleos mamilares para produção de neurotransmissores. Essa é a área da emoção. E a parte cortical, né, corticalização, é a parte mais superior do telencéfalo do nosso cérebro, onde tem o córtex, né? Então, assim, essas coisas estão sendo revistas, estão sendo olhadas, mas ainda tem um grupo ainda que fala dessa questão. Que A fala. diferença desses hemisférios é porque o hemisfério esquerdo, ele tem duas áreas da comunicação, que é a área da organização dos objetos, que é a área de Wernicke, na parte posterior do nosso encéfalo, do nosso cérebro especificamente, e na parte anterior, a área de Broca, que ela está relacionada à nossa fala, articulação da fala. Mas isso independe, né? Isso não tem a ver com a questão de ser racional ou não, é só o que se encontrou, achados, né, em termos de pesquisa, na área cerebral do hemisfério esquerdo. Mas, assim, as estruturas das áreas de Brodmann do lado esquerdo são semelhantes ao lado direito. Então, eles têm uma função, né, que um trabalha com a hemisferidade do outro. Então, eles têm uma troca de informações por meio do corpo caloso. Tá? Então, assim, eu vejo que é importante o professor ele se especializar. Ele não precisa fazer curso de neurociência, mas ele precisa fazer um curso de psicopedagogia, Tem um... ele pode fazer o curso de psicomotricidade, de educação inclusiva, ele precisa organizar Conhecer um pouco, orientação né? educacional, ele precisa estudar. O professor precisa estudar. Né? Não tem como um professor ele não se especializar, porque está aí, E eles hoje em estão dia com tantas chegando. ferramentas, né? Os cérebros estão chegando. Quando a gente tem uma sala e uma diversidade, quando a gente Uhum. fala dessa proposta de cérebros que têm um comprometimento de neurodesenvolvimento, como o autismo, enfim, eles estão aí, né? E nós precisamos saber trabalhar com os Uhum. currículos para que possamos adaptar, entender que esses cérebros eles aprendem, assimilam por relações sensoriais completamente diferentes. Uns são mais visuais, outros são mais realmente mais Uhum. táteis, mais corpo. E o que acontece com esse professor? Vai dar trabalho, porque nós precisamos criar ferramentas diferentes, metodologias diferenciadas para atender às necessidades específicas dos cérebros que estão nessa sala de aula. E é exatamente quando surge esse livro aqui, né? Que Eu ia cérebro é esse que chegou perguntar à que cérebro escola. é esse que Eu chega. tenho só gente massa aqui escrevendo esse livro de grande contribuição e que é exatamente um livro extremamente atual, né? E que fala Uhum. de todas as partes dessa necessidade que esse cérebro chega à escola, desde a parte nutricional até a parte motora, cognitiva, ou seja, toda uma abrangência mesmo desse processo, né? Nesse livro aí você fala da individualidade, né, do cérebro de cada aluno, né? É bem legal isso. Tem uma frase aqui que eu gosto demais, que eu tenho anotado ali até comigo, que você fala da questão de respeitar a diversidade de cada um e que todos têm que ser acolhidos, né? Resumidamente, é isso que você Por fala isso que a gente nessa precisa, frase, por isso que a que eu gente não vou precisa entender o lembrar de cor. cérebro, né? É, e, vo- Porque uhum, E você fala sobre neuroaprendizagem cognitiva e emocional nesse isso, livro, né? caminham juntos, né? Esse Aham, termo neuroaprendizagem, que hoje está sendo muito usado, mas eu já usava esse termo antes, né? Essa questão da neurociência conjugada com esse processo do aprender, porque era exatamente a gente estuda muitos teóricos, estudamos muito sobre o aprendizado, mas nunca sobre essa biologia do aprendizado, né? Ou seja, essa uhum, biologia, e essa biologia do aprendizado passa pelo cérebro. Então, ela não foi estudada, agora que ela está sendo desvendada. E foi aí que surgiu exatamente o nosso primeiro livro, Fundamentos Biológicos da já. Educação, e que fala sobre dessa relação da inteligência e dessa Isso, afetividade. Então, essa neuroaprendizagem, ele mesmo, né? Essa neuroaprendizagem, ela passa por um sistema nervoso
que realmente, para aprender, existe esse sujeito, né? Ou seja, mas esse sujeito, ele é dotado de um encéfalo e que precisa desse estímulo. E é o que eu sempre falo, não é a quantidade, mas é a qualidade desse estímulo para realizar esse potencial de ação. O nosso cérebro é elétrico, então, assim, ele tem trocas de cargas elétricas o tempo todo Uhum. por meio dessa membrana celular. Então, ele promove um impulso nervoso, né? Então, essa neuroaprendizagem, ela vai passar pelo aspecto emocional, porque ela vai lidar com as nossas emoções. Você imagina aquele professor que foi o tempo todo, aquela professora, as pessoas que estão à nossa volta, que olhava com você e dizia assim, olha, você ainda não sabe, mas você vai saber, né? Um professor que ele realmente reconhece o nosso potencial. Eram professores que nos promoviam e que nos promovem uma certa confiança. Então, ele Uhum. libera dopamina, libera ocitocina no nosso cérebro, assim, não, ainda não sei, mas o que que você vai fazer nesse caminho para que eu possa realmente aprender e assimilar? Né? Então, por isso que é uma neuroaprendizagem emocional e cognitiva, porque antes de chegar nas esferas cognitivas, nas funções superiores, necessariamente vai passar pela emoção, sabe por quê? Na estrutura emocional do diencéfalo, tem uma área chamada tálamo, e o tálamo recebe todas as informações, ele funciona como uma retrotransmissão, então ele recebe a informação e passa as informações, ele recebe as então a emoção vai estar o tempo todo, e o nosso cérebro Uhum. reconhece essas informações, né? Então por isso que ela vai passar pela emoção, por isso que a gente tem sempre que ter um cuidado muito grande como a gente fala com o outro, né? Como nós, como Uhum. professores, nos dirigimos, e para o outro também, né? Como esse estudante vai falar com você, e todos os nossos relacionamentos, Igor, né? Com todos os nossos Uhum. relacionamentos. É porque o meu trabalho é com a escola. Então, assim, eu não tenho outro trabalho que não seja escolar. O meu Sim. atendimento é com a escola. Né? Então, Uhum. acaba traduzindo muito para a fala do professor, do coordenador, do pedagogo, mas é para a vida. Né? Estudar cérebro é entender comportamentos, é entender neurotransmissores, ativação Uhum. emocional. Né? O que o nosso cérebro ele recebe as informações e como ele responde a essas informações. E como é que Uhum. nós transformamos essas emoções primárias em sentimentos, né? Que é uma percepção dessa emoção. Temos que conhecer isso. Sim, sim. E aqui falando sobre o neurociência e educação, potencialidade dos gêneros humanos na sala de aula. Lhe Nossa, esse pergunto, livro foi um quem é desafio. mais inteligente, o menino ou a menina? Não, não tem, não tem, não tem, não tem. Eu Apesar de, sei. na área motora, os homens, né, terem alguns neurônios a mais, mas isso não dá a ele a inteligência. A inteligência, ela é desenvolvida, né, biologicamente, nós já Vocês nascemos, mulheres são muito mais inteligentes mas que nós a homens. mulher ela acaba sendo muito facetada, né? E esse livro, ele foi um desafio mesmo, porque fazer uma Cê- capa ousada dessa, de menino de cor-de-rosa e a menina de azul, eu queria mexer exatamente com os meus professores na sala de aula, já pensando na questão dos gêneros, porque eu tive uma vivência, uma experiência vasta, enorme, na escola, no ensino médio e também depois na universidade, da questão das nossas nomenclaturas sociais. Então, assim, o professor ele Uhum. precisa respeitar, sim, quem está nessa sala de aula. Então, por isso, esse livro aí da potencialidade dos gêneros na sala de aula, né? Ah, sim. É. E a diferença entre o cérebro do homem e do cérebro A masculino e do diferença está cérebro no feminino? tamanho do volume, mas não na quantidade de Não na neurônios, né? quantidade Só de. em termos de tamanho. É 1,5 kg da mulher, 1,3 kg, só o tamanho, né? Mas olha, vamos confessar, né? De repente a mulher ela é mais processos, né? Ela consegue Ah, elaborar melhor. Mas tudo que for dito de qualquer outra forma contrária, a gente tem que ter cuidado, tem né? que Porque ter, não sim, existe com diferença certeza. entre os cérebros. O que existe são diferenças da potencialidade dos estímulos que a gente recebe e que a gente constrói por meio dessas histórias das nossas memórias. Com certeza. E no livro sobre o comando do cérebro, você costuma você fala, né,
na neurociência como age no nosso dia a dia, né? E Essa aí daí, queria que esse você, livro foi gostaria para que você falasse um é, pouco esse sobre livro foi isso. para dizer Eu uso exatamente. alguns exercícios ali para minha memória ficar Pois é, esse livro foi exatamente ativo. para eu sair um pouquinho da escola e dizer assim, olha, o que que acontece com o teu cérebro quando você beija na boca? O que que acontece com o teu cérebro quando você faz isso? Ele foi exatamente para isso, né? Foi para desarticular. Ele não é um livro para escola, especificamente para o professor, mas é para o professor ler, para ele ver no cotidiano o que que acontece com esse cérebro. Então, ele foi um livro bem desafiador, porque eu fui contando cada situação aí, eu acho que são 90 e poucas situações diferenciadas que esse cérebro ele é multifacetado, né? Então foi um grande desafio. Ah, sim. Bom, vou aqui falar para o pessoal aí, quem quiser fazer alguma pergunta, né? Porque daqui a pouco o Instagram só permite que fique 1 hora e passa tão rápido, daqui a pouco a gente já está 1 hora aí, falta 10 minutos. E Aham. aí, quem mandar as primeiras perguntas, a gente responde aí. Quer dizer, a gente não. Marta, querida, que responderá. Alguém tem É, alguma pergunta a para fazer? Denise, querida, a minha amiga Denise Moura, ela Alguém? diz assim, só a inclusão de fato quando a neurodiversidade é compreendida pelo professor e acolhida pela escola. É uma querida, é uma mega professora de inclusão, também da área da neurociência, e é isso, né? A gente sabe que só fala em inclusão, independente se tem transtorno ou não, todos nós precisamos ser incluídos, integrados, amados afetivamente, né? Com Então, certeza. nossa, quantas pessoas lindas aqui que eu tô vendo, né? Isso. Deixa eu ver aqui. Ah, é sobre o comando do Tem, sob o cérebro. comando do cérebro. Tem bastante Então, gente a perguntando o nome Cris do uso. Freire, ela fala, nessa pandemia podemos dizer que muitas escolas estão preocupadas com a quantidade de conteúdos, né? E esquecem realmente dessa relação bastante de significado. É, porque o nosso cérebro ele aprende por essa afinidade de contexto. E aí, o que está acontecendo? Nós estamos tentando acertar, né? Como professor, como escola, né? Coordenadores, diretores, pais, nós estamos tentando acertar, com certeza. Mas, assim, na dúvida, coloca-se muito conteúdos, então não está tendo o tempo refinado desse olhar, dessa observação. Eu digo que o aprender é um tempo neurológico de cada um, é um tempo sináptico de cada um, né? Então eu até proponho um pensamento que o aprendizado ele passa mais ou menos como se a gente estivesse fazendo um chá. Fazer um chá, você leva o tempo para que aquilo entre em infusão, né? O saquinho e tudo mais, e que ele se misture com aquela água. O aprender é isso, é um mix de possibilidades, de atenção, de memória, de afinidade, de emoção. E às vezes, Igor, a gente não tem esse tempo para Sim. elaborar isso na escola. E o grande erro é se achar que ir à escola está aprendendo, e não é. Então, o erro é estar passando muita informação e está aprendendo, não é. Há de se ter o tempo para essa assimilação, né? A gente está Uhum. tentando, né, como professor, acertar, mas eu não sei como é que vai sair essa massa de bolo aí, porque eu não tenho a menor noção do que vai acontecer Uhum. depois. Queria eu ter essa bola de É cristal verdade. e saber o que que vai acontecer quando a gente sair das nossas casas, eu não sei ainda, né? O que que a gente vai enfrentar nessa sala de aula. Com Então, certeza, com eu não tenho nem certeza. a fala E, da e pós-pandemia, vai, porque eu não sei. vai ter mudado muita coisa, né, em relação à aprendizagem, em relação a todos os tipos de estudo. É, o mundo vai estar diferente, né, em relação a isso, né? Com certeza, com certeza. Então, deixa eu ver aqui para eu não sair. Eu fico tocando aqui na tela, eu tenho medo de sair. Você É, tem alguma eu também fico pergunta? com medo aqui. Eu também fico Não, com eu medo de acho que já está sair. um pouco em cima, daqui a Já pouco estamos em vão, cima, o né? Instagram Então, vai dar, todas as derrubar a perguntas gente. que tiver que fazer, eu estou disponível pelo www.martahelvas.com.br e pela editora WK. Eu só tenho aqui que agradecer e mostrar o nosso mais Marta, novo livro, eu né? que só Esse tenho a aqui agradecer aqui. é show.
também. Nossa, Enfim, eu tô com todos aqui na mão. Estudei um pouco, né, para uns eu já tinha lido inteiro, sob o comando do cérebro, né, que fala legal. da ciência no dia a dia, já tinha Muito lido inteiro, os outros dei obrigada uma. Eu que lhe pelo agradeço, Marta, é um encantamento. prazer imenso. Não tenho palavras, você é uma inspiração para muita gente aí, tanta gente aí dizendo que você inspira, que você estimula as pessoas a estudarem. É, é uma honra estar aqui com você hoje, não tenho Para palavras mim para também. agradecer. E aí eu Para mim quero também. aproveitar Eu falar fico para o até. pessoal aí que a próxima live aí vai ser com o Eugênio falando sobre autismo. É, eu não lembro o dia exato, a gente vai publicar, mas é semana que vem. Vai ser uma live no Instagram, Instagram. Instagram por semana e uma no Facebook por semana. Legal. E te agradecer aí mais uma vez, Marta. Beijo É uma grande. honra. Honra para mim estar com todos os meus amigos aqui, meus professores amados, meus ex-estudantes, acadêmicos atuais, estar com você, estar com o Pedro, estar com o Alan, estar com o Ô, Leandro, enfim, estar com o Luizinho. Isso aí é maravilha. é Jonathan isso, minha também, né? querida. Jonathan Aguiar, que Isso, é isso. um grande presente que eu ganhei, né? É, Jonathan Obrigada. é sensacional. Nós que Muito. agradecemos mais uma vez a família WK, né? E muito obrigado, Marta. Uma boa noite, um Para bom você também. descanso, Obrigada. tudo de Para bom você aí. também. Show. Tchau, Obrigada. tchau. Beijão. Tchau, Eu que tchau. agradeço. Um Tchau, beijão. tchau. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Tchau. Obrigado aí a todos também. Agradecer aí. Tchau, tchau. Como é que a gente